O PIB, ou Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Um cálculo praticado por todos os países. No Brasil, a política econômica do governo Bolsonaro, liderada por Paulo Guedes, está levando a uma recessão. Veja no comentário da economista Lígia Toneto. Boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Produto Interno Bruto. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas se não ouviu desse jeito, já ouviu falar em PIB. Mas acho que cada vez menos a gente tem ouvido falar sobre isso e cada vez mais ouvido falar em PIBinho, conforme os resultados do PIB dos últimos trimestres. Então, nesse ano, depois de o primeiro trimestre ter uma ligeira alta, né, porque estava muito baixo, então crescemos 1,4%, o governo comemorou, a gente voltou ao cenário negativo no segundo trimestre, com um resultado de menos 0,1%. E o motivo principal da gente ter voltado a cair é que a economia não tinha base para sustentar uma retomada. A gente permaneceu com o desemprego alto, a gente teve o atraso da vacinação graças à incompetência do governo Bolsonaro, a gente teve a aceleração da inflação, as cadeias produtivas completamente desajustadas, com a indústria sofrendo com falta de insumo, para além de todos os problemas, os ruídos na esfera política que marcam a estabilidade desde o início do governo Bolsonaro. Mas é mais grave ainda quando a gente vai olhar o resultado do PIB dentre as categorias da economia. O que significa isso, então? Quando a gente pega o investimento caiu 3,6%, muito mais do que o resultado total do PIB. O consumo das famílias permaneceu estagnado em 0%, mas quando a gente olha para o nível pré-pandemia, a gente ainda não recuperou, ou seja, as famílias hoje estão consumindo menos do que consumiam em fevereiro de 2020, antes da gente entrar nesse buraco da pandemia. E o principal segmento que puxou a economia nesse período foi o setor externo, as exportações, graças a uma melhora da economia global, graças ao preço das commodities, o que significa que o que a gente está produzindo, nem ficando no Brasil, que a gente está sendo puxado pelo setor externo. Quando a gente vê esse cenário todo, a gente vê que tem obstáculos ainda muito importantes e grandes pela frente para a economia brasileira, como a ameaça do apagão, o aumento da inflação, o nível dos juros, o elevado desemprego, que tem motivado um rebaixamento das expectativas. E a gente vê como é completamente descolado o discurso do governo justificando esse resultado, que disse que mais importante do que observar um crescimento ou não do PIB é olhar a qualidade, porque importantes reformas para o mercado e medidas de consolidação fiscal teriam sido aprovadas, lançando as bases para um crescimento mais sustentável. Mas quando a gente olha, por exemplo, o resultado do investimento, que é o que garante um crescimento de longo prazo, fica nítido como esse discurso do governo é completamente descolado da realidade da economia, que o povo sabe muito mais do que os números do governo. E para esse ano, o percentual de crescimento projetado já diminuiu de 5,15% para 5,04%. Como a gente já tinha comentado antes, isso tem um efeito muito grande de carregamento, né? Que a economia, só de ficar parada, já cresceria aproximadamente isso. Mas o pior é que para 2022 essas expectativas estão sendo rebaixadas e muitos economistas já acham que a gente pode voltar para uma recessão, o que mostra a completa incapacidade do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, em retomar a economia, principalmente de uma forma que seja sentida pelo povo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.